Olá, estamos gravando esta palestra para trazer para vocês, com toda a alegria do nosso coração, com a gratidão, em primeiro lugar a Deus, né? A Jesus, nosso Mestre, a Nossa Senhora, que nos orienta no sentimento, no caminho do sentimento, ao meu anjo da guarda, a todos os amigos espirituais que nos auxiliam, e em especial os amigos espirituais da Casa Espírita Frei Fabiano de Cristo, de Cacimbinha, né? Essa cidade maravilhosa que vocês todos sabem do que estou falando, independentemente dos desafios que cada um tenha, inclusive na própria cidade, é uma cidade que nos acolhe, né? Quem veio para o planeta pensando em colônia de férias? Não é isso. A gente tem momentos de, digamos, de lazer, de férias, de tranquilidade. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o próprio Mestre, nosso Senhor, nosso governador espiritual, veio e nos mostrou como passar por esses desafios, inclusive indo até o último momento, né, na confiança, na fé e na obediência ao Pai. É bom lembrar disso. Jesus é o nosso modelo porque ele nos mostra como agir. Ele é o nosso caminho porque ele mostra por onde devemos agir. E não poderíamos deixar de ser diferente. Então, eu quero convidar você, neste momento que nós estamos conversando agora, com a alegria de nos encontrar, ainda que seja uma palestra virtual, você que está aí me assistindo, pode, nós juntos, eu e você, nós fazemos essa interação, é o que está acontecendo no mundo a partir dessa pandemia do coronavírus. As pessoas estão percebendo que existem outras formas também de se comunicar. É claro que é importante a gente se ver, conversar, se abraçar, mas tudo quando for possível. Por enquanto, que nós temos a reserva necessária para não prejudicar a própria saúde nem a saúde dos outros. Afinal, nós devemos cuidar da nossa existência e da existência de todas as pessoas, em especial que amamos, mas de todas as pessoas. Quando eu vou para a rua, que uso máscara, por exemplo, eu estou me protegendo e protegendo o outro. Chegará o momento que tudo isso passará no ponto de vista da pandemia em si, mas a transformação que está acontecendo no planeta é necessária. Quantas vezes nós parávamos para sentir saudade de um abraço, para olhar e conversar e prestar atenção no que o outro está falando? Quantas vezes nós passávamos batido, né? Sem nem parar para prestar atenção. Então agora, neste momento atual, a Casa Espírita Frei Fabiano de Cristo, manda um abraço para todos os trabalhadores desta casa maravilhosa. Não vou citar um por um para não esquecer o nome de cada um, todos são importantes, afinal é uma casa que já tem mais de 8 anos de existência, não formalmente, mas desde que começou, tá bom? Então um grande abraço para todos vocês que estão aí nos assistindo para essa live. Nossa conversa de hoje, você já deve ter assistido aí pelo WhatsApp, pelas diversas mídias, a propaganda, né? O tema: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é uma fala de nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Está registrado pelo evangelista Mateus no capítulo 5, versículo 4. As bem-aventuranças, que, como você sabe, todos nós sabemos, são diretrizes que Jesus trouxe para todos nós para a verdadeira felicidade, para a felicidade do espírito imortal, que nasceu, criado por Deus para a plena felicidade, mas que momentaneamente não está vivenciando essa felicidade plena, porque ainda não está cumprindo plenamente as leis de Deus, as leis de Deus que representam a sua vontade. A lei maior, que todos nós sabemos, vem desde Moisés, né? no, no, os 10 mandamentos, que ainda estão em vigor. É bom deixar claro isso. Então, os 10 mandamentos trazidos por Moisés, os 10 mandamentos de Deus, contempla o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Né? Moisés que trouxe para nós o aspecto da vontade de Deus na visão da justiça. A vontade de Deus sobre o aspecto, sobre a visão da justiça, de saber trabalhar e respeitar o direito do outro. Depois veio o próprio Jesus, nosso mestre, governador desse órgão, que guia a vida de cada um de nós, que sabe o nome de cada um, sabe das existências que tivemos, das que nós vamos ter. Ele planeja para nós, nos auxilia. Nós contribuímos participando, mas ele é quem orienta. É o bom pastor, que disse que nenhuma das suas ovelhas, ou seja, nós, e ele utilizou essa linguagem por causa daquela oportunidade, né, em especial, na Palestina principalmente, né, sabíamos nós que havia os pastores e as ovelhas.
E o pastor é aquele que cuida, que vela, que protege, que se tiver 100 ovelhas, se uma sair do aprisco do curral, ele vai atrás daquela ovelha e vai ficar feliz quando trouxer ela de volta. Quantas vezes nós não fizemos isso com Jesus, hein? Quantas vezes Jesus não precisou ir buscar a gente afastado? Ah, não quero saber de negócio de religião, não quero saber nada de coisa de Deus, eu vou curtir a minha vida. Quantas vezes nós já fizemos isso, né? Graças a Deus que nós estamos agora, nós que estamos assistindo, e com certeza você intimamente e eu também, temos a vontade de seguir o Mestre, que nos orienta para a verdadeira felicidade, para que a gente cumpra a vontade de Deus na nossa vida. E ele então trouxe essa bem-aventurança, que é uma promessa, né? Olha, será bem-aventurado aquele que é aflito, porque ele será consolado. Como assim? Bom, bem-aventurado é um estado da tranquilidade, um estado de paz que todos nós podemos ter a partir do momento em que seguimos a vontade de Deus. Os aflitos, o que serão esses aflitos? Né? Quem serão? Serão todos aflitos consolados? Todos serão consolados? A gente vê tanta gente sofrendo que aparentemente não está tendo consolo. Como é que é isso aí? Bom, antes de continuar a nossa reflexão, você sabe que eu gosto muito de tocar, o violão está aqui atrás, ó. Ele pode até andar sozinho, mas eu não ando sem ele, então vou convidar você para tocar uma música comigo, tá? O nome dessa música é O Bem e o Mal. Então, preste atenção na letra, que ela é uma letra que já traz uma certa reflexão para nós, principalmente no momento atual, tá bom? O Bem e o Mal. Nesse momento atual, parece que o mal está dominando, mas ao olhar o conjunto, verá que o mundo está se renovando. O mundo tem direção e nessa condição a ordem evolui. Quem confia não teme, com Jesus no leme vamos conseguir. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Nessa regeneração, nossa transformação é o divino ideal. Despertar virtudes, ter a atitude do bem, não do mal. Um dia será só o amor e não mais a dor a nos impulsionar. Vou então escolher para não mais sofrer, amar e me amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Bora! Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Olha só! Será só o amor e não mais a dor a nos impulsionar. Vou então escolher para não mais sofrer, amar e me amar. Cristão não desanima, dá volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber e amar. Olha aí, uma mensagem para nossa reflexão, essa música nos diz. No momento atual, não parece que o mal está dominando? Mas se eu olhar o conjunto, se eu conseguir olhar de cima, o que é olhar de cima? É olhar do alto, o olhar de Deus, que Deus indica para a gente olhar. Ele manda a gente olhar o mal ou o bem? Olha que interessante. Há uma passagem que se conta
que Jesus caminhava com seus discípulos e viu-se um cachorro morto. Os discípulos passaram por ali, todo mundo, eita, que catinga, que fedor, todo mundo passando. Jesus passou, olhou para o animal e disse que belos dentes tinha esse animal. É o olhar educado. Por isso que ele disse, quando o olhar for de luz, quando o olhar for bom, tudo mais será luz. Então nós precisamos educar o nosso olhar. Olhar para a vida, um olhar do alto. Então, olhando do alto, a gente vê que o mundo está se renovando. Não é a mesma coisa. A gente está começando, então, a se interessar mais pelos outros. Há pessoas ainda que não têm, porque o mundo é assim. Não são todos que estão com a consciência desperta. Muitos ainda estão com a consciência que não está desperta. E essa visão, ela pode prejudicar a própria vida. Porque se eu não sei por onde eu vou, eu posso ir para qualquer lugar. E qualquer lugar não é o local que eu devo chegar. Eu tenho que ter um local para chegar. E esse local é a felicidade que eu vou construir a partir dessa encarnação, a partir dessa existência, a partir de hoje. Já venho construindo a partir de hoje, eu começar a observar mais com um olhar do bem, um olhar do amor, como Jesus nos ensinou. E é bom deixar claro, porque algumas vezes a gente encontra assim, alguém dizer assim, o mundo está perdido. Quando ouvir alguém dizer assim que o mundo está perdido, até se você já disse ou já disse, oremos por nós mesmos, por quem diz isso? Porque o mundo não está perdido. Quem pensa assim está perdido ainda no mundo, porque o mundo tem direção, como a própria música diz. E nessa condição a ordem é evoluir. Quem confia não teme. Com Jesus no leme, vamos conseguir. E quando houver dificuldade, quando houver problema, o que é que a música sugere? Cristão não desanima. Dá a volta por cima e vai trabalhar. Em cada momento da vida, Deus nos convida a saber amar. Dificuldade do dia a dia. O nosso problema não é só o nosso, tem o nosso, tem o do outro, tem o do outro. Então, por que só olhar para a dificuldade? Às vezes eu olho assim, a vida assim, só vejo o problema, só vejo o problema. Quando eu consigo olhar com o olhar que Jesus ensina, olhar do bem, eu faço assim e vejo que o problema existe. Mas existem tantas bênçãos, tanta coisa boa na nossa vida, por que só olhar o que não é bom? Por isso que dá a volta por cima e vai trabalhar. Trabalhar a dificuldade, o desafio, o orgulho, trabalhar o perdão, trabalhar a fé. Porque em cada momento da vida, Deus nos convida a aprender, a saber e a amar. Nessa regeneração, nessa mudança que está havendo no planeta, nessa transformação para melhor, a nossa transformação para melhor é o divino ideal. Nós devemos despertar as nossas virtudes. Escolher a atitude do bem e não do mal. A vida é feita de escolhas. Você sabe disso, todos nós sabemos. A cada momento nós somos chamados a escolher entre o bem e o mal. E quando isso ocorre, nós podemos escolher uma coisa ou outra, o livre-arbítrio. Só que é um detalhe interessante. Eu sou livre para escolher, mas eu sou obrigado a colher. Que eu planto, eu colho. Que eu planto, eu colho. Eu não planto uma caixeira para colher inhame. Se eu plantar bondade, eu vou trazer bondade. Lembra aquela frase que o poeta lá do Rio de Janeiro andava na rua, um irmão de rua, morava na rua, distribuía flores pelas pessoas, escrevia muito. O que é que ele dizia? Gentileza gera gentileza. Era conhecido como o profeta gentileza, o poeta gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, mas eu fui gentil com fulano e ele não foi comigo. Mas não é para ele necessariamente, é para todos. A lei de Deus, ela nos dá de volta o que a gente faz. Se é o bem que eu faço, eu colho o bem. Se é o mal que eu faço, eu colho o mal. Mas, não necessariamente eu vou colher o bem daquele que eu fiz ou o mal para aquele que eu fiz. É diante de Deus. Às vezes você faz mal para alguém, mas a pessoa perdoa e segue adiante. Eu estou liberado? Não. Estou liberado da relação com ela. Mas diante de Deus, não. Eu vou ter que responder pelo mal que eu fiz. Aí agora, o que eu faço? Estou aperreado? Não, calma. O próprio Cristo, nosso Senhor, disse através de Pedro, um dos seus apóstolos, do seu discípulo, que depois transformou em apóstolo, que o amor cobre a multidão de pecados. Então isso é muito importante. A gente, em primeiro lugar, reconhecer que precisa amar mais. E aí transformar a nossa vida. Porque todos nós sabemos que há, sim,
justiça nas aflições. Quando Jesus disse no Sermão do Monte, olha, o Sermão do Monte é um dos maiores discursos, um dos maiores ensinamentos, conjunto de ensinamentos de Jesus para todos nós. É tão importante, e a gente vai ouvir muitas pessoas repetir isso, porque é verdade. Até Mahatma Gandhi, o grande líder hindu, o que libertou a Índia da exploração, da escravidão que estava na Inglaterra, ele costumava dizer: se todos os livros sagrados se perdessem, mas não perdesse o Sermão do Monte, não havia perdido nada. Vê a importância de tudo isso. Então, é interessante que nós tenhamos essa compreensão de que o que nós temos na mão, os ensinamentos de Jesus, que veio nos trazer pessoalmente, deixou a sua morada celeste para nos trazer pessoalmente esses ensinamentos, ensinamentos de amor. Mas não só falando não, porque ele falava muito bem, mas praticando, exemplificando. Nós precisamos exemplificar mais, não é? Falar é importante, mas só falar é preciso exemplificar. Às vezes a gente esquece que tem pessoas olhando as nossas exemplificações, os nossos exemplos. As crianças, por exemplo, elas mais observam o que a gente faz do que a gente diz. O que a gente fala é importante? É, mas ele fica observando também o que a gente faz. E eu me lembro agora de uma história interessante de um palestrante. Fez uma palestra muito interessante, né? Não tinha carro para dirigir, pegou o ônibusinho dele, que é o transporte coletivo, e ia para um bairro distante onde ele morava. E ele imaginou: agora eu estou cansado, vou dentro desse carro. Olhou assim que entrou, tinha um lugar vago, ele sentou ali, perto da janela, disse: agora eu vou dormir até lá. Encostou na janela. Quando ele estava já cochilando, ele sentiu uma presença ao lado dele assim, ele de olho fechado ainda, aquele calor, ele disse: será que é bom espírito? Mas não, quando ele abriu o olho assim de leve, que olhou, tinha uma senhora idosa, olhando para ele sorrindo. Aí ele olhou para ela, olhou assim para todo canto, não tinha nenhum lugar para ela sentar, ele lembrou, eita, levantou: pode sentar, senhora. E ela sentou. Quando ela sentou, ela sorriu, agradeceu, e ele disse: bom, já que eu não posso mais sentar, pegou aqui no corrimão, baixou a cabeça e vou encostar no ombro aqui, no braço, e vou dormir. Quando já estava se preparando, ele ouviu aquela vozinha: eu sabia, e ele: será que um espírito está falando comigo? Sabia o quê? Não era ela, olhando para ela sorrindo. A senhora sabia o quê? A senhora é alguma adivinha? Médio? O que a senhora sabia? Não, eu sabia que o senhor me dá o lugar. Como assim? Olha, eu entrei aqui, nesse ônibus, percebi que não tinha nenhum lugar. Aí eu olhei e vi o senhor, que é palestrante, e eu fui até o senhor. Mas sim, eu não entendi isso. Mas o senhor assistiu sua palestra, na sua palestra o senhor disse, lembra o que disse? Ele ficou assim: o senhor disse que deveria ser gentil, gentileza gera gentileza, especialmente com os idosos. Então ele vai me dar um lugar. Aí ele baixou a cabeça: meu Deus, se eu não tivesse dado lugar a ela. Percebe? Então, a nossa postura, o nosso exemplo faz toda a diferença. E Jesus é o exemplo de vida para todos nós. Ele veio nos mostrar de que existe um Deus que é Pai de todos nós. Que tudo o que acontece está na sua ciência. Deus sabe o que acontece com você e comigo, com todos nós. E quando ele foi para o Sermão do Monte trazer os ensinamentos, e nesses ensinamentos, logo no começo, trouxe as bem-aventuranças, trazendo bem-aventurados os humildes, porque serão deles o reino dos céus, o reino de Deus. Trouxe também, porque sabia que nós precisaríamos passar por sofrimentos, porque ainda nós causamos sofrimentos. Nessa existência e nas outras ainda. Jesus veio dizer que bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Serão consolados. Kardec, o codificador da doutrina espírita, o educador francês Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que nasceu na França, em Lyon, e veio com esse objetivo principal de organizar o conhecimento espiritual, mostrando que não só é material, existe algo além, que é a alma. E essa alma, esse espírito, ele já viveu antes, está vivendo agora e vai viver depois, porque a vida é eterna. A vida continua sempre, mesmo que o corpo vá para a terra. Veio do pó e voltará para o pó. Veio e voltará, porque é da lei. Um dia, todos nós, que começamos nascendo no berço, chegaremos no túmulo para voltar para o mundo espiritual. É a porta. Claro que eu, particularmente, tenho certeza que você também não gostaria de desencarnar agora, não é? Se possível, eu quero ficar no final da fila.
não quero ir agora. Nenhum de nós. No entanto, nós chegaremos lá. Mas durante esse trajeto, do começo ao fim da nossa existência, nós passaremos por momentos de alegrias e momentos de dores, de sofrimento. Jesus já anunciava isso. Porque ele sabia e sabe que nós estamos no planeta para resgatar, para provar e para ter a nossa missão a realizar. O que é resgatar? É eu trazer de volta para a minha vida, passar pelo que eu fiz o outro passar. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Por isso aí eu digo, meu Deus, é por isso que Jesus disse em Mateus que faça ao outro o que eu gostaria que fizesse a você. Não faça para o outro o que não gostaria que fizesse a você. Isso é uma dica. Por quê? Se eu fizer o outro sofrer, eu vou passar por sofrimento. Ou seja, eu vou expiar. Expiar é eu passar pelo que fiz o outro passar. Mas eu também venho para o planeta para ser provado, para testar as minhas virtudes, para eu despertar como um aluno que vai para a sala de aula. Estuda, 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 vai chegar um momento que vai ser testado para ver como é que está o conhecimento dele, como é que está a aprovação. Todos nós temos esses momentos de provação que passamos. Provação da paciência, da tolerância, do perdão, da esperança e da fé. Confiar em Deus acima de tudo. Saber que Ele não nos abandona nunca. Sempre está do nosso lado. E mandou que seu filho amado, Jesus Cristo nosso Senhor, professor de todos nós, nos acompanhássemos em cada prova. Ele não vai fazer a prova por nós, mas Ele está do nosso lado. E Ele já mostrou como é que se faz, como é que se vive isso. Acima de tudo, é preciso, diante da dificuldade, lembrar que as aflições que passamos, os desafios que passamos, são justos. Por quê? Porque se eu acredito que é o primeiro estágio em Deus, eu digo primeiro estágio porque depois que a gente acredita, a gente vai estudar mais, pesquisar mais, observar mais a vida e começa a perceber e conhecer Deus. E depois sabe que Deus existe. Não é só acreditar, é saber da existência de Deus. Isso é importante. Por exemplo, você que não me conhecia ainda, algum de vocês que estiver assistindo agora esse vídeo não me conhecia, podia ficar na dúvida se eu existia ou não. Alguém apresentou, o vídeo está me apresentando. Aí você, existe o Alonso. Aí você começa a assistir outras palestras, começa a conversar, a gente começa a interagir. Quando for o momento que a gente já puder estar indo para a Cassimbia presencialmente, a gente vai assistir palestras, você vai ver exatamente existe e a gente vai conversando. E depois, mais tarde, você vai dizer que acredita que eu existo? Não. Você vai dizer, eu sei que o Alonso existe. A mesma coisa é Deus. Deus, nós começamos acreditando. Não víamos. Jesus nos apresentou Deus. A natureza é obra de Deus. Não tem forma maior de perceber o autor de uma obra do que observando a obra. Se a obra é muito bem feita, é lógico que o autor tem uma inteligência maior. E se essa obra é suprema, como é a criação, o universo de todos nós, é uma inteligência suprema. Deus é o Pai Supremo, o Pai de todos nós. Então, é bom a gente ter essa consciência de que se existe Deus, Ele é perfeito em tudo, é 100% em tudo, não é 99%. E esse 100% em tudo, ele é 100% em todos os seus atributos, que um deles, dos que nós conhecemos, um deles é a justiça de Deus e a bondade de Deus. Por isso que a doutrina espírita nos ensina, Deus é soberanamente justo e bom. Então Kardec veio para nos mostrar que essa bem-aventurança, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados, ela tem uma explicação. Começando por bem-aventurados os aflitos, mas quais? Aqueles que entendem que existe Deus e que Deus é justo. Então, se é justo, o que eu estou passando tem um sentido, tem um momento, tem uma causa. E essa causa ou está nessa vida ou está em outras vidas. Mas ninguém passa pelo que não merece. O melhor de tudo é que a justiça divina é aquele credor generoso. Sabe o que é o credor generoso? É aquele que só cobra quando eu posso pagar. Emprestou dinheiro ao Alonso. R$1.000 foi emprestado ao Alonso. E o Alonso fica desempregado. Não vou cobrar, ele está desempregado. Mas de repente eu começo a trabalhar. Então agora eu posso cobrar, porque ele já pode pagar. Então nós só passamos pelo que passamos porque Deus sabe que os nossos ombros já aguentam. É um credor generoso. É aquele que faz com que nós passemos por aquilo que precisamos passar para crescer, para evoluir, para caminhar, para ir para frente.
Então, nessa existência nossa, nós precisamos aprender a lidar com a dor, com o sofrimento, com a dificuldade, sabendo que são oportunidades que Deus nos dá de resgatarmos as dívidas que nós já tivemos através das atitudes erradas que adotamos em outras existências, inclusive nessa também. Mas o melhor de tudo é que o sofrimento tem um tempo para acabar. Quanto é o tempo do sofrer? O tempo do aprender. Porque depois que eu aprendo, eu não vou repetir a lição. Um bom professor não faz o aluno repetir a lição se ele já aprendeu a matéria. E é isso que Deus faz conosco, e Jesus, que é o diretor da Escola Terra, faz com cada um de nós. Então, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Quais que serão consolados? Aqueles que sabem primeiro que existe Deus, e que Deus é justo, e que aquilo que eu estou passando é para o meu crescimento, é para a minha harmonização com a lei de Deus em mim. E aí eu estou construindo a minha felicidade. Sabe aquela coisa de você passar um tempo trabalhando até demais para poder alcançar aquilo que você queria? Pô, você foi trabalhoso, mas valeu a pena? Eu estou estudando demais, trabalho 2 horários, à noite estudo, aí no final eu me formo. Tudo isso faz parte para que nós possamos, através da nossa vida, da nossa experiência, conquistar a felicidade, da paz de consciência, de amar e ser amada. Mas isso é com o tempo, a cada momento. Todos nós precisamos e devemos estar pensando assim. E Emmanuel, inclusive, tem um livro interessante que eu queria trazer para vocês. Apenas para quem quiser depois pode até se informar. Eu posso até depois até postar, né, no WhatsApp lá da Casa Frei Fabiano de Cristo, né, onde eu também faço parte. Sou trabalhador voluntário de lá, para que as pessoas possam ler. Esse livro é muito interessante. Ó. É o Evangelho por Emmanuel. Comentários do Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Isso aqui são as lições de Jesus, registradas por Mateus e comentadas por Emmanuel. Emmanuel é o Espírito que se manifestava através de Chico Xavier, que coordenava o trabalho de Chico Xavier e comentava as passagens do Evangelho de Jesus. Não é? Então, ele traz uma mensagem interessante, que eu gostaria de trazer para vocês, onde ele fala, olha só, nos recomenda que nós devamos sempre observar. Vou só um pedacinho para a gente guardar isso aqui, tá bom? Olha só o que ele diz. O título da mensagem, comentando justamente essa passagem, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4, para quem quiser em casa depois conferir. O que ele diz? Se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Ou seja, se eu estou passando por uma dificuldade, por uma aflição, com confiança em Deus, com perseverança, não causando mal a ninguém nem a mim, porque eu estou passando por dificuldade. Se eu consigo viver assim, essa aflição que eu estou passando vai gerar tranquilidade futura. Por outro lado, ele diz também que a tranquilidade gerando aflição, aquela tranquilidade daquele que só pensa em si, é uma tranquilidade aparente. Aquele que, por exemplo, engana as pessoas para se dar bem, entre aspas, porque não está se dando bem, está se dando mal, porque vai voltar para ele. É a aflição que vem futuramente. Aquele que tem muita condição financeira, mas não dá tchau assim, não ajuda ninguém. Uma pessoa assim, pode-se dizer que ela está gerando tranquilidade para ela? Não, está gerando aflição. Porque tanto nessa existência já, como no mundo espiritual, ela vai passar por aflição, vai colher o fruto, ou não é um bom fruto, que ela gerou, com o egoísmo de pensar só em si. Então, o que ele nos mostra? Que aquele que está construindo coisa ruim, vai colher para si coisa ruim, seja nessa encarnação, seja na existência, seja na próxima existência. Porque a lei de Deus, ela é infalível, imutável e eterna, sendo justa e sábia, dando a cada um segundo as suas obras, como ensinou Jesus. É necessário ficarmos atentos a isso, meus irmãos, principalmente no momento atual da nossa existência. Um momento tão importante que o mundo está passando por uma transição. Nós estamos transformando. Nós vamos observar daqui a um tempo, daqui a mais 5, 10, 15 anos, a gente vai observar cada vez mais o mundo se transformando, as pessoas percebendo que não dá mais para pensar só em si, que é necessário. A própria pandemia já mostra isso, que não dá para pensar mais só em si, precisamos pensar nos outros também. Não é? Então, Emmanuel nos mostra que o aluno não deve fugir da dificuldade. Ele deve sim vencer a dificuldade, é diferente. Por isso que ele diz, valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Bem que nos burila
que nos melhora para a união com Deus. E mostra que o mestre que nós nos propomos, que é Jesus, nos propomos a ouvir e a seguir, ele foi o primeiro. Ao invés de querer o imediatismo, de já nos transformar de imediato, ele veio dar o exemplo de como se transforma a vida, como se consegue manter a fé. E no dia a dia, ele começou já no nascimento, quando ele não veio numa mansão, mesmo sendo governador espiritual do planeta, mandando tudo o que acontece no planeta está sob as suas ordens. E ele veio numa manjedoura pobre, nascendo na palha, onde os animais faziam refeição. Imagine. E ele veio para nos auxiliar no crescimento. Humildade é manjedoura, o imposto constante no serviço à necessidade, o tempo todo ajudando, curando, orientando, acolhendo, aconselhando, o tempo todo. Foi que ele teve também incompreensão dos contemporâneos que viviam na mesma época que ele. A própria família, tirando Maria, Nossa Senhora, que o compreendia, os seus irmãos, os primos, que inclusive uma passagem no Evangelho que queriam prender Jesus, que achavam que tinha perdido o juízo de pregar tanto amor numa época que havia tanta violência. Olha que interessante. Ele manteve firme mesmo diante da incompreensão e da indiferença dos corações mais queridos, porque na hora da crucificação muitos se afastaram. Na hora da dor estava Maria de Magdala, João Evangelista, mas poucos continuaram ao lado dele. E ele sofreu essa indiferença dos seus corações queridos e manteve-se firme com a fiança em Deus, dando o exemplo do supremo testemunho de amor em plena cruz da morte, como diz Emmanuel. Não desistiu em momento algum da sua missão de mostrar que até no último momento ele confiava em Deus. Tanto que nas últimas palavras eu entrego meu espírito em tuas mãos, Pai. Pedindo antes disso perdão para nós que estávamos na ignorância, naquela maldade de então, fazendo morrer, desencarnar na cruz, aquele que veio nos salvar no sentido próprio da iluminação, nos mostrar o caminho da verdade e da vida, Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em bem-aventurados os aflitos que serão consolados, a aflição que nós passamos, se ela se torna em lamentação, em reclamação ou em maldade contra os outros, em cometer dor para aliviar a própria dor, não haverá consolo. O consolo é para aquele que sabe sofrer. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos explica. O bem sofrer e o mal sofrer. O mal sofrer é daquele que causa dor porque está sofrendo, quando na verdade ele deveria buscar o amor porque está sofrendo. E quanto mais amor que ele desse, quanto mais amor que ele der, ele vai estar aliviando a própria dor, porque o amor cura. O amor, ele nos ensina que não há outro caminho. Por isso que Emmanuel, e outra mensagem, e essa eu quero concluir com essa parte, para daqui a pouco nós irmos para trazer a nossa música final, para a nossa reflexão final. Emmanuel diz, na mensagem perseverar, citando uma passagem do Evangelho que está em Mateus 10, 22. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. É claro que tem hora que dá vontade de desistir, a dor está tamanha, mas a oração, a conexão com Deus, a busca, acima de tudo, de Senhor, não porque está acontecendo isso, porque eu já sei que é retorno do que eu já fiz em outras vidas ou nessa. Então, o porquê eu já sei, a causa. Mas é para quê? Qual é a virtude? Qual é o aspecto da minha personalidade que eu preciso melhorar? Que eu preciso me transformar? Porque, por exemplo, que eu estou, as pessoas estão se afastando de mim, ninguém se interessa por mim. Por quê? Que aspecto é esse? Será que eu estou pensando só em mim também? Será que eu não estou buscando fazer isso? E é interessante quando a gente dá o exemplo. O exemplo faz diferença. É um exemplo interessante de paciência, por exemplo, de tolerância. Duas irmãs, isso é interessante, duas irmãs moravam juntas e uma outra amiga foi visitar elas no domingo para almoçar. No almoço,
A amiga percebeu que uma falava, reclamava, reclamava, reclamava e a outra só ouvia. De vez em quando é que dizia, mas será que não é assim? Mas sem brigar. E a amiga ficou prestando atenção. Toda hora reclamava, reclamava, ela calada ouvindo, quando terminava, dizia, mas não podia ser assim, sem brigar com ela. Quando estava indo embora de casa, despediu da outra, e chamou a outra assim, ô, vem cá, que negócio é esse? Você o tempo todo, eu observo, que a outra reclama, 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 você não reclama, não briga com ela, fica só ouvindo, e depois você ainda tenta desfazer a coisa ruim que ela falou, com habilidade e com jeito. Por que isso? Você não se sente mal não? Eu disse, não se sente mal não. Por quê? Porque não é comigo o problema é com ela. É ela que está em desequilíbrio. O máximo que eu posso fazer com minha irmã é tolerar esse desequilíbrio dela, ter paciência de ouvi-la, porque senão ninguém vai ouvir. E depois que ela termina, eu tento dizer alguma coisa para ela pensar diferente, mas sem forçar, porque não adianta. Deus não força comigo, me orienta, porque vou forçar. Então, Jesus ensinou que Deus é amor. Ele falou isso através de João Evangelista. Deus é amor. Se Deus é amor, eu que sou filho de Deus, eu tenho que trabalhar com amor. E eu aprendi com meus pais que o amor também se expressa através da tolerância e da paciência. Aí a pessoa ficou olhando assim, poxa, não tinha pensado nisso. Pois é, pense nisso você também. Que tal, a partir de agora, ter mais paciência, ter mais tolerância com os outros e consigo também, com as nossas falhas. Porque nós não somos perfeitos. Ainda não estamos nos construindo. A perfeição que nós podemos atingir é o modelo Jesus. Ninguém vai além dele. Ele é o guia, ele é o modelo, ele é o espelho para nós. É como devemos nos portar. Mas é fácil de uma hora para outra? Não. Mas então o que eu preciso para fazer diferente? É lembrar onde é que eu coloco, prestar atenção onde é que está Jesus comigo na minha vida, na minha formação das coisas que eu realizo. Até na minha frase. Por exemplo, vou dizer duas frases para você examinar aí. Jesus recomenda o perdão, mas é muito difícil perdoar. Primeira frase. Segunda frase. É muito difícil perdoar, mas Jesus recomenda o perdão. Qual é a frase mais otimista? Vou repetir. Jesus recomenda o perdão, mas é muito difícil perdoar. Segunda frase. É muito difícil perdoar, mas Jesus recomenda o perdão. Qual é a frase que é mais otimista, mais firme, que vai trazer felicidade para mim? Acertou. É a segunda. Por quê? Porque o ato de perdoar é difícil. Não é fácil perdoar. Mas Jesus recomenda o perdão. O que é isso? O mais é essa barreira que eu crio, que pode ser, eu coloco Jesus antes ou depois. Se eu coloco Jesus depois como meta, olha, não é fácil perdoar, mas Jesus recomenda o perdão, então eu Jesus como meta. Ou seja, eu tenho o que ele ensinou como meta para a minha vida. E aí eu consigo, sim, seguir adiante. Se eu fizer o quê? Como diz Emmanuel, perseverar. Aquele que persevera até o fim será salvo, disse Jesus. E Emmanuel fala, persevera, ouve o que o Senhor disse e dá um conselho. Asila-te na fortaleza da fé viva. Asilar-se. Asilar é estar nela, é se abrigar na fé viva. Lembrando que os transes que te visitam, mais profundos e desconcertados, a dificuldade que a gente passa, tem limites justos e naturais. Sofrimento do tempo do aprender. Depois que eu resgatar essa dificuldade, depois que eu pagar essa promissória diante da lei de Deus, eu não vou ter mais dívida. Aí vou ficar mais tranquilo. E ele diz, cabe então o dever de servir, confiar e esperar. Servir, confiar e esperar. Lembre que Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Se ele, o mestre, deu essa lição, inclusive na oportunidade que ele estava próximo de ir para o mundo espiritual, próximo da crucificação, que ele fez, quando viu os discípulos querendo saber quem era o maior um do que o outro, lavou os pés dos discípulos, para mostrar. Se ele, mestre, lavava os pés, se ele servia, imagine nós. Então, servir, confiar e esperar para a nossa própria felicidade. Hoje, aqui, agora, amanhã e sempre. Mas se eu estiver ainda com muita dificuldade, o que é que eu devo fazer? Se eu não conseguir superar esse desafio, eu preciso me conectar com Jesus.
através da oração. Pedir o seu apoio, o seu auxílio, para que eu persevere nessa dificuldade. Que eu possa enxergar na dificuldade uma oportunidade de despertar uma potencialidade, seja ela qual for. Paciência, tolerância, esperança, constância, firmeza, disciplina, tudo isso são características e muito mais que nós vamos aprender através do desafio. Alguém já viu alguém fazer músculo na academia sem fazer esforço, sem doer? É preciso, acima de tudo, o esforço. Por isso que Allan Kardec diz que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, aquele que segue o Cristo, e o espírita segue o Cristo, o católico, o evangélico, todos, lógico, todos somos irmãos. Jesus disse que os seus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Ele não disse que era conhecido porque é espírita, porque é católico, porque é evangélico ou qualquer outra religião. Ele disse, por muitos se amarem. Então o amor é a nota característica que vai fazer com que eu reconheça no outro, o outro me reconheça, que Deus nos reconheça, que Jesus nos reconheça como seus discípulos, como os verdadeiros filhos de Deus, que chegaremos a ser através do amor. Então é o amor que é nos guiar. E aí a gente percebe que o amor tem vários desafios para poder nós despertarmos o amor. Há uma história interessante, eu quero concluir com essa história, para depois trazer uma música e a gente encerrar. Já está bom por hoje, não é? Olha, dois amigos caminhavam numa zona montanhosa, muito frio, imagina um local frio, gelo, um ao lado do outro assim, tremendo, e eles sabiam que seguindo adiante, eles estavam vendo uma luzinha lá na frente, numa cidade, isso vai chegar. Vamos lá que a gente consegue. Um ajudando o outro, conversando, estimulando, vamos, a gente vai conseguir. Na dificuldade, o gelo, frio, chovendo, e eles andando. No meio do caminho, o que vinha do lado esquerdo viu uma criança no chão, se tremendo. Aí ele falou pro da direita, meu amigo, olha o menino ali, vamos ajudar. Aí o outro disse, nada, eu já estou morrendo de frio, não vou nada, vai você. Rapaz, vamos ajudar? Não vou não, e foi embora. Ele se tocou, se compadeceu como o bom samaritano, se compadeceu do irmão, pegou a criança, botou no colo, disse, vamos, filho, vamos junto. Abraçou ele, foi andando devagarzinho. Claro, ficou com mais dificuldade para caminhar, porque agora estava pesado, mas então ele persistiu. Foi andando, foi andando, até que chegou na pousada. Com muito sacrifício, entrou numa pousada, tinha uma hospedariazinha, parou, falou com o homem, explicou, botou, aqueceu a criança, trocou de roupa, deu algo, um leite quente para ele beber, trocou de roupa e ficou preocupado com o amigo. Ele disse, olha, você viu meu amigo assim, rapaz, não chegou ninguém para aqui não. Tem certeza? Olha, eu lhe aconselho, está chovendo muito agora, fica aí, durma, mas de manhã você vai procurar, porque não tem outro lugar não. Ele pode ter ido de outra pousada mais para frente, que aqui não entrou não. Bom, foi se deitar. No outro dia de manhã ela acordou logo cedo, preocupado com o amigo, olhou que a criança estava bem e foi atrás do amigo. O amigo tinha andado à frente dele, já tinha esperado para ter chegado. Quando voltou para o caminho, antes da pousada, a uns 500 metros, tinha um corpo estendido no chão congelado. Quem era? O amigo. Morreu no frio da indiferença, no gelo. Ele, que tinha pego a criança, à medida em que ele estava no colo, a criança era pesado, mas a criança aquecia ele. Olha que interessante, ele dava calor à criança e a criança aquecia ele. Ele acolhia a criança, mas o corpo da criança quente aquecia o corpo dele. Então, se aquecendo mutuamente, numa ajuda mútua, um ajudando o outro, porque ele carregava a criança, mas o calor da criança aquecia ele. Fez ele chegar até o destino, que era a pousada. Enquanto o outro, pensando só em si, na indiferença, na frieza do egoísmo, morreu congelado antes de chegar no seu destino. Que nós fiquemos atentos para que nós, na nossa caminhada, não sejamos como o segundo, que foi indiferente e frio, com o sofrimento do outro, e por isso, na hora que precisou do calor humano, não tinha, e morreu na indiferença. Que nós possamos seguir aquela orientação de Jesus, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ao ponto, é tão importante essa frase que Chico Xavier disse, que se tivesse alguma autoridade maior, de poder colocar na porta de cada casa, ele colocaria, amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Isso é uma frase tão importante que João Evangelista, considerado o discípulo que mais amou, disse, ele pregou muito, foi o único que não foi, foi no sacrifício, não foi martirizado, morreu mesmo pela idade. João Evangelista não conseguia mais pregar, já de velho, que ele estava cansado, e ele só dizia para as pessoas isso, amai-vos uns aos outros. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Olha que interessante.
Então eu quero concluir a nossa fala, trazendo para você, já agradecendo de logo, né, a sua presença, a sua assistência, agradecendo a Casa Fabiano de Cristo, Casa Espírita Frei Fabiano de Cristo, que nos dá essa oportunidade de participar da volta das palestras. Por enquanto, palestra virtual, porque não podemos estar ainda na Casa Espírita, mas quando começar nós voltaremos. Voltaremos, inclusive, a ter aquele seminário que tivemos no Liceu Cassamiense, que todos vocês compareceram, com tanta gente, conversando sobre os ensinos de Jesus, sobre a vontade de Deus. Não é? Vamos torcer para isso, vamos continuar firme, confiante em Deus, nos protegendo, ficando em casa, e se precisar sair, se for necessário sair com máscara, se protegendo, tá bom? Lembrando que isso também é amor. A música que concluímos, amai-vos aos outros como eu vos amei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflito, e eu os aliviarei, eu os aliviarei. O meu jugo é suave, meu fardo é leve, seja onde for. Basta que observes em tua vida a lei do amor. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como ama você. Fazendo aos outros o que gostaria que fizesse a você. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ame aos seus inimigos e faça o bem aos que odeiam você. Ore pelos que vos perseguem e caluniam. Tenha certeza, é o melhor a fazer. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Como eu vos amei. São com essas palavras de Jesus, nosso Senhor, que nós concluímos a nossa fala, a nossa troca de ideias, nosso bate-papo, rogando a Deus bênção para todos, esperança, confiança, fé, acima de tudo. Como Jesus disse, no mundo tereis aflições. Crede em Deus, crede também em mim. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São palavras de Jesus que nos orientam na caminhada. Muita paz, muita luz, que Ele possa nos guiar e jamais desesperar. Acima de tudo, confiar em Deus, confiar em Jesus. Tudo passa, só não passa o amor de Deus. Oremos inclusive para Nossa Senhora, Maria de Nazaré, a Virgem Maria, que guia-nos no sentimento e no caminho do bem. Meus irmãos, juntos somos as fortes, nos unimos, começando a união em casa, na família, na vizinhança. Falemos através dos WhatsApp, mandemos mensagens de vídeo, ligamos uns para os outros, nos apoiemos. Juntos somos mais fortes e juntos em Deus a força não tem limite. Um beijo no coração dos irmãos, muita paz e muita luz. Sigamos em paz com Jesus.